Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, paz seja convosco, Deus possa te abençoar tremendamente. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Desde já, quero agradecer a você que tem se inscrito no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva no nosso canal desde agora. Ative aí o sininho, deixa aí o seu like, o seu comentário, é muito importante para a gente. Divulgue esse trabalho, esse ministério, que possa ser bênção para você, para sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Minha oração é que Deus possa usar este momento, essa plataforma que nós estamos aqui, esse momento que estamos, para que possa ser edificante para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente. Nós estamos estudando sobre chamado, dons e ofícios. Chamado, dons e ofícios. Então nós temos chamados por Deus, dons concedidos pelo Espírito Santo e ofícios dados por Jesus Cristo à sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para o amadurecimento da igreja do Senhor. Amém? Então, nós estamos aí, você que tem nos seguido, já falamos um pouco, sobre o símbolo da igreja como corpo, como edifício. Falamos um pouquinho sobre algumas definições, dons espirituais. E agora vamos falar um pouco sobre os ofícios que Cristo deu à igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente. Vamos continuar, vamos começar o nosso estudo agora, em nome do Senhor Jesus, que possa ser bênção para você, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, chamado, dons e ofícios. O que são? O que são chamados, dons e ofícios? Primeiro, chamado, dons e ofícios é a provisão de Cristo para a sua igreja. Talvez eu estou falando com pastores, com ministros do altar, homens e mulheres de Deus, escolhidos por Deus. Não é fácil a nossa tarefa, aquilo que Deus colocou para a gente fazer. Cuidar do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, não é fácil. Mas Deus é com você. Deus vai te dar graça em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Em nome de Jesus. Saiba que você é uma provisão de Cristo para a igreja. Para a igreja de quem? Para a igreja de Cristo. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja não é nossa. Não pertence a A, não pertence a B. A igreja pertence a Cristo. Foi Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Foi Ele que ressuscitou por nós no terceiro dia. Subiu aos céus e concedeu dons aos homens. E entre esses dons nós temos esses ofícios. Os dons de ofício, os dons ministeriais concedidos à igreja. Ele concedeu. Quem? Jesus. Jesus Cristo concedeu esses dons, esses ofícios à igreja. O Senhor Jesus deu esses dons do ministério à igreja. Dons de ministério. Traz a ideia de ministrar. Servir ao outro. Não é cargo eclesiástico. É serviço. São dons de serviço. Ministério é isso. É servir da melhor maneira possível à igreja de Jesus. Efésios 4:11 diz assim: E Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então nós temos 5 ministérios elencados aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E Ele quem? Jesus Cristo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Não foi dado no monte, não foi dado na convenção, não foi dado por estatuto ou por ordem de serviço, não foi dado porque trabalhou longo tempo como comissão de carreira, não. Foi dado por Jesus, por Cristo. É Ele quem dá. E isso é importante a gente saber. Quando Ele concedeu os dons aos homens, quando foi que Ele concedeu esses dons aos homens? Quando subiu às alturas,
levando com ele os santos do Antigo Testamento que esperavam a consumação do grande plano redentivo de Deus. Quando ele ressuscitou, ele levou algumas primícias com eles. E eles esperavam no seio de Abraão, o local para onde iam os santos do Antigo Testamento após a sua morte física. Efésios 4, 8 ao 10 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele quem? Jesus Cristo, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Olha que coisa interessante. Quando foi que ele concedeu esses dons à igreja do Senhor? Quando ele subiu às alturas, quando ele subiu aos céus. Ele concedeu esses dons para continuar essa obra, a igreja, corpo de Cristo, edifício de Cristo. De onde ele concedeu os dons do ministério? Esses dons do ministério procediam e procedem das mãos de Jesus, o qual está à destra de Deus no céu. Não é da mão de A, da mão de B, da mão de C, mas exclusivamente das mãos de Jesus, que está sentado à destra de Deus Pai, nos céus. Então estes dons são dados por Jesus diretamente das mãos de Jesus. Olha que privilégio que eu e você temos em poder ministrar à igreja do Senhor, sabendo que foi Jesus quem nos escolheu e quem pôs as mãos sobre nós. A igreja aqui, local, como o corpo de Cristo, apenas reconhece isso, né? Apenas reconhece, por isso que tem aquele momento de cerimônia, né? Onde alguns jogam óleo na cabeça, fazem a apresentação, impõem as mãos sobre os ministros, mas primeiramente tem que receber das mãos de Jesus, o qual está à destra de Deus Pai. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Vamos continuar? Para qual propósito? Ou seja, qual o objetivo? Para que ele deu à igreja estes dons do ministério? Por quê? Para quê? Qual o objetivo? Por que tem um apóstolo? Por que tem um profeta? Por que tem um evangelista? Por que tem um pastor? E por que tem um mestre? Por que esses 5 ofícios? Por quê? Olha o que diz Efésios capítulo 4 e 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ao desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O motivo é tríplice. Olha que coisa interessante. Para o aperfeiçoamento dos santos, a palavra grega catartismos, traz a ideia de aperfeiçoamento e, de acordo com o dicionário Vine do Novo Testamento, denota um ajuste ou uma preparação plena, implicando um processo que é conduzido até a consumação. Se um dos propósitos dos dons do ministério serem dados é o de aperfeiçoar os santos, atingiremos a mutualidade sem os dons do ministério? Não. Porque, para você ver, é uma preparação, é um ajuste pleno e é um processo que conduz ao quê? Até a consumação. Ele tem um fim, ele tem um propósito, por isso que tem que ter os 5. Porque se não tiver, não tem como atingir a maturidade cristã sem os dons do ministério. Não há como atingir a maturidade sem o exercício, sem esses dons do ministério operando na igreja local, na sede, não sei aonde for, mas na sua comunidade precisa ter esses dons e exercício, porque foi Jesus quem deu eles à igreja, para conduzir a igreja, o corpo de Cristo. Quem conduz a igreja não é o grupo de louvor, não é o grupo de libertação, o grupo de evangelismo, não é o conjunto A, o conjunto B, fulano de tal, Beltrano, a família tal, não. Quem conduz o corpo de Cristo é Jesus, e para isso ele deu esses homens, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Eles é quem Deus deu para conduzir aí o rebanho do Senhor. Sem eles não há maturidade, não tem como atingir a maturidade, né, sem os dons do ministério.
Segundo aí, para o trabalho do ministério, ou seja, para desempenhar o seu serviço. O ministério é isso, é servir. Não é servir a si próprio, não é servir a própria família, porque hoje a gente tem, infelizmente a gente tem isso, na verdade, muitas igrejas que são empresas que pertencem à família, O avô morre, passa para o filho, passa para o pai passa para o filho vai passando, mas a igreja de Jesus não é uma empresa. Ela não pertence a A, não pertence a B. Amém, meus irmãos? E para a edificação do corpo de Cristo. Então o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, é para isso, é para a edificação do corpo, para te edificar. Você, meu amado, minha amada, você foi escolhida para edificar a igreja do Senhor, para edificar o próximo, aquele que está aí na sua comunidade local. Amém? Olha que privilégio, não é verdade? Por quanto tempo ele concedeu os dons do ministério? Existe aí alguns que são sensacionalistas, ou seja, já cessou alguns dons, né? E parece que é mesmo, parece que acontece isso mesmo, porque hoje você só vê o que? Pastor, ele é o sol da justiça que brilha em todas as comunidades. Em algumas comunidades você tem ali a pessoa do apóstolo, né? Muitas vezes muito avacalhado, coisa muito antibíblica, né? Não é realmente uma pessoa chamada. Tem verdadeiros apóstolos, tem homens de Deus, mulheres de Deus aí. Conheço alguns homens fantásticos, mulheres fantásticas que fazem um trabalho, cuida da igreja do Senhor Jesus assim com garra, com firmeza, com muito cuidado, com muito carinho. Mas nesse meio também tem alguns aí que infelizmente deixam a desejar, não é verdade? E por quanto tempo ele concedeu esses dons do ministério? Será que foi só na época dos apóstolos bíblicos? Né? Porque temos que diferenciar isso aí, esses apóstolos que foram realmente escolhidos por Jesus e esses que nós temos hoje, que são os dons que foram concedidos, que continuam ainda hoje. Não é verdade? Olha o que diz Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Até quando? Quanto tempo os dons dos ministérios eles vão aí permear? Até que todos, não é alguns, até que todos cheguemos, todo mundo junto, à unidade, uma única fé. E no pleno conhecimento, um conhecimento, né, claro que não total, mas um conhecimento satisfatório do Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que nós precisamos prosseguir em conhecer a quem? O Senhor Jesus Cristo. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe uma medida da estatura da plenitude de quem? De Cristo. Os dons de ministérios são a provisão de Cristo para a igreja, para construir, para edificar e amadurecer os santos. Quem é os santos? Eu, você, a comunidade local como nós servimos. Um ensino errado que aflorou alguns anos atrás e enfatizou o chamado Ministério do Corpo. Há uma certa verdade nisso, mas não é sobre isso, não é verdade? Deus usa todos. Sim, com certeza, Deus usa todos. Mas alguns pensam, não precisamos mais de pastores e ministros. Deus não está mais usando ministros. Existem essas pessoas, principalmente esses chamados desigrejados. Não precisa de pastor, não precisa de liderança, não precisa disso. Somos guiados por Deus, somos guiados por Cristo, somos guiados diretamente pelo Espírito Santo, né? Tem essa galera por aí, né? Ele tem um programa diferente agora. A Escritura diz que ele deu dons aos homens, né? Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Até que Jesus venha. Olha que coisa interessante. É até que Jesus venha. Todos nós, como um corpo de crentes, nunca chegaremos àquele local de maturidade sem a execução desses dons do ministério. Quando Jesus vier, alguns bebês espirituais estarão acabando de nascer na família de Deus. Eles não terão tido tempo para amadurecer. Esses dons do ministério fazem parte do propósito de Deus para o amadurecimento dos santos, até que Jesus volte para a sua igreja. Então, os dons do ministério, eles é dados até que Jesus volte e nos arrebate para estarmos para sempre com o Senhor. Aí sim,
aí não vai precisar mais nem de mim nem de você. Nós estaremos diante de Jesus, o nosso sumo pastor, o nosso apóstolo, o nosso profeta, o nosso evangelista, o nosso mestre, o nosso pastor, o nosso diácono, o nosso bispo por excelência, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas enquanto Ele não vem, que esses ministérios continuam em pleno exercício em nome de Jesus. Qual é o alvo final desses ministérios? Qual é o alvo do apóstolo? Qual é o alvo do profeta? Qual é o alvo do evangelista? Qual é o alvo do pastor? Qual é o alvo do mestre? Efésios 4, 13 a 16 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Leia isso na sua Bíblia. Então, primeiro, precisamos de todos os 5 dons ministeriais operando juntos para trazer o corpo de Cristo à plena estatura de Cristo. Precisamos. Meus irmãos, é urgente. Precisamos. E como faz falta? Como é bom você ter na sua comunidade um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor de verdade, um mestre para ensinar, para orientar a igreja do Senhor. Precisamos dos 5 ministérios em exercício. Segundo, os nenês espirituais são facilmente abalados e levados por falsas doutrinas. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que ainda são nanicas na fé. Estão anos na igreja, mas são nanicos na fé. São bebês espirituais. Infelizmente, muitos pastores têm se tornado aí babás espirituais. Não é verdade? Porque não tem o quê? Os 5 ministérios em exercício na comunidade local. Precisamos deles, não é verdade? Jesus colocou os dons do ministério na igreja para nos auxiliar a crescer conforme a sua imagem. Qual a imagem de quem? A imagem de Cristo. Isso será cobrado de você, pastor. Você ministro, você líder. Isso será cobrado de você. Será cobrado de mim. Porque quando Deus olhar para mim, para o outro, nós precisamos parecer com quem? Com Cristo. Nós precisamos espelhar a Cristo naquele grande dia. Precisamos parecer com a imagem de Cristo sendo esculpida em nós através dos 5 ministérios. Primeiro, olha uma coisa interessante, outra coisa bacana. Não podemos atingir este lugar em Deus sem a operação, ou seja, sem o pleno funcionamento do ministério quíntuplo. Precisamos atingir. Algumas igrejas amadurecem só até certo nível, porque reconhecem somente 2 ou 3 dons do ministério: evangelista, pastor e algumas vezes o ministério de mestre. Mas o apóstolo é deixado de lado e o profeta também. Então está faltando, essa balança está errada. Está errada, são 5. Por que eu vou reconhecer só 3, só 2 ou muitas vezes só 1? Na verdade, hoje em dia nós temos que o pastor ele é o sol que brilha em todas as igrejas. O pastor é a pessoa principal, ele que faz tudo na igreja. E quantos estão morrendo? Quantos não estão dando conta, estão infartando, estão perdendo suas casas, suas famílias? Na verdade, porque está sozinho, está só. Ele vai trabalhar anos e anos, sozinho, quando ele poderia ter mais 4 pessoas para o ajudar, porque estão disponíveis para a igreja do Senhor hoje em dia, não é verdade? O objetivo e a análise de todo ministério não é a autoglorificação. Os dons ministeriais, mas não é para se autoglorificar, se autoexaltar, achar que é melhor ou superior ao outro, não é isso. Ou exaltação do homem de alguma maneira. Ele existe inteiramente para edificar e amadurecer o corpo de Cristo. São necessários todos esses ministérios operando juntos para edificar, ou seja, para construir o quê? O corpo de Cristo. Por isso que cada um deve ter cuidado como se edifica o corpo de Cristo. Os tipos de materiais que têm sido utilizados. Então o apóstolo sabe qual é o tipo de material a ser utilizado.
O profeta sabe qual é o tipo de material que ele vai usar. O evangelista, ele sabe qual é o tipo de material que ele vai utilizar. O pastor, ele tem um material específico que ele vai utilizar. E o mestre, ele tem um material específico, a função específica que ele vai utilizar na edificação do corpo de Cristo. E precisamos disso na igreja, não é verdade? O chamado, ele é divino. Isso é importante para a gente. Não é humano. Não é porque ele é meu amigo, porque ele é meu colega, porque ele tem um dízimo bom, porque ele tem uma renda lá em cima, porque ele é carismático, porque ele veio da outra igreja, porque ele é fulano, né? Porque ele consegue ali, tem uma boa persuasão, fala bem, ministra bem. Não, o chamado é divino. Se é divino, vem de cima, não de baixo da terra. Não é carnal, é divino. O chamado é dado por Deus. E muitas vezes antes mesmo de nascer. A Bíblia diz isso pra gente. Muitas pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, foram chamadas por Deus antes mesmo de nascer. Isso é importante, meu amigo. Isso é importante, minha amiga. Primeiro, Deus estabeleceu alguns na igreja. Então, ou seja, há um chamado que divino. Deus estabeleceu. Não é o homem, é Deus quem estabeleceu. Olha que coisa interessante. 1 Coríntios 12, 27, 28 e 27 diz assim. 27 e 28. Olha 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Individualmente, membros desse corpo. Então, nós somos o corpo de Cristo e individualmente somos membros de um corpo. Não é verdade? 28. A uns estabeleceu Deus. Uns estabeleceu quem? Deus. Foi o pastor, a pastora, o bispo, o apóstolo, tá, não. Quem estabeleceu foi Deus. Não é a convenção, não é anos de serviço prestado à igreja. Não. Quem estabeleceu foi Deus. Na onde? Na igreja. Não foi no monte, não foi como estabeleceu na igreja. Primeiramente, não quer dizer que, né? Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Olha que coisa linda que nós temos, essa multiforme graça de Deus, essa multiforme operação de Deus na igreja. Olha que coisa interessante. Então, primeiramente Deus estabeleceu o quê? Os apóstolos, os plantadores de igreja. A gente vai falar sobre cada ministério, né, em particular. Em segundo lugar, o que? Os profetas, está sempre uma palavra de Deus, uma orientação de Deus. Né? Os mestres que estão sempre nos orientando contra falsos ensinos, falsas doutrinas, revelando mistérios de Deus escondidos ali na palavra de Deus, revelados na palavra. Muitas vezes eu e você não compreendemos e essas pessoas têm facilidade. Deus mostra para elas, a gente fica assim, meu Deus, que maravilha, são esses homens. Depois operadores de milagres, temos pessoas com esses dons, operadores de milagres. Depois dons de curar, dons de socorro, governo, variedade de línguas. Olha que coisa linda. Efésios 4:11 diz, Jesus concedeu. E essa passagem diz que Deus estabeleceu. Que coisa linda, não é verdade? Observe que essa passagem de 1 Coríntios chama o corpo de Cristo de igreja. Então, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Não é a denominação A, B ou C. É o corpo místico de Cristo. A igreja universal de Cristo. Em todos os lugares. É a igreja, o corpo místico de Cristo. E nesse corpo místico de Cristo, Deus estabeleceu alguns. Não todos, mas alguns. Deus incumbiu de uma certa tarefa, de uma certa responsabilidade. E eles têm muito a prestar diante de Deus. Então oremos por esses homens. Ore por eles. Porque não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Deus estabeleceu os dons do ministério na igreja, não os homens. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito isso. O nepotismo na igreja, de pai para filho, né? Ministérios comprados, né? O cara tem um dízimo bom, trabalhou um bom tempo, não vou te colocar aqui nisso aqui como gratidão. Não é assim que funciona. Não sou eu que faço pastores. Não sou eu que faço mestres, não. Quem dá isso é Deus. É Deus quem dá a igreja. É Deus quem dá a igreja. Há uma grande diferença entre Deus estabelecer alguém na igreja e alguém ser colocado pelos homens. Há uma diferença muito grande. E
você sente isso, você nota quando a pessoa é colocada por Deus e quando ela é estabelecida pelo homem. Você nota isso. Dá uma olhada aí na sua comunidade para você ver, né? Um estudo da história da igreja revela que ao longo dos séculos, vários grupos têm se esforçado para retomar o que chama de prática do Novo Testamento. E eles estabeleceram organizações que com frequência representavam alguma coisa que o homem fabricou, ou seja, alguma coisa da carne, alguma coisa carnal. Você pensa que foi só no passado? Hoje em dia, então, meu Deus, no Brasil, misericórdia. Não é verdade? E eles chamavam e estabeleciam pessoas para certos ofícios sem que as mesmas tivessem o chamado divino. Isso não é escriturístico. É Deus quem estabelece, é Deus quem chama. Ah, eu montei um ministério, então eu vou ter aqui A, vou ter aqui B, vou ter isso. Ah, eu quero você assim. Ah, eu vejo que você tem um chamado. Não. É Deus que estabelece. É Deus que estabelece. O chamado é divino. Meu querido, entenda isso. Entenda isso. O chamado é divino. Vem de Deus. Você não se torna um dom do ministério só porque você sente que é um chamado santo e gostaria de responder. Vou ler de novo. Você não se torna um dom do ministério só porque você sente que é um chamado santo e gostaria de responder. Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode fazer de si mesmo um dom do ministério. E o que é dom? A palavra dom traz a ideia de presente. Você não se presenteia à igreja. É Cristo quem dá esse presente à igreja. Não é você. Não é você que se presenteia. É Deus que presenteia você à igreja. Você não sente, que coisa linda, então eu vou me dar à igreja. Não é assim não. Não é assim que as coisas funcionam. Pelo menos não deveria funcionar assim. É perigoso fazer algo só porque você quer fazê-lo. Eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser profeta, eu quero ser mestre, eu quero ser evangelista. Não é assim. Eu vou lutar para conquistar isso, né? Eu vou lutar para isso. Infelizmente é assim que funciona hoje em dia. Mas não é assim. É um dom divino. Não é a gente que sente que o chamado se dá como dom de ministério. Não é assim que as coisas funcionam. Você não entra no ministério só porque alguém diz que combina com você. Eu acho que isso aqui combina com você. Eu vejo que você tem um chamado para apóstolo. Eu vejo que você tem um chamado para profeta. Eu vejo que você tem um chamado para evangelista. Eu vejo que você tem um chamado para pastor. Eu vejo em você um chamado para mestre. Não é assim que as coisas funcionam. Mais uma vez eu quero lembrar que o chamado é de Deus, é divino. Não vá só porque alguém chamou você. Vem para cá. O que você está fazendo aí? Infelizmente tem muito isso, né? Vem para cá, você prega muito aqui, né? Aí coloca lá no cartaz que você é pastor, sendo que não é pastor, é um pregador. Porque temos de pessoas certas em funções erradas e pessoas erradas exercendo funções certas. É demais, é uma confusão. Não se esqueça que o mundo espiritual não trabalha como eu e você pensamos. No final da conta, essa conta vai fechar e Deus vai prestar conta. Deus vai querer contas de tudo isso. Então, não seja cobrado por aquilo que Deus não te chamou para fazer. Se você já tem que prestar conta daquilo que Deus te chamou, você tem que prestar conta daquilo que Deus não te chamou para fazer. Deus te cobrar algo que você não foi chamado para aquilo. Não vá só porque sua mãe o chamou, ou seu pai, ou seu irmão, ou seu amigo. E não vá só porque seu pai o chamou. Para os maridos, se forem ministros do Evangelho e tiverem um chamado divino em suas vidas, não tentem chamar sua esposa para o ministério. Deixe que ela seja ou ajudadora, ou seja, adequada para você, como Deus assim me designou. Inclua-na em tudo que for possível. Mas ela não é pastora. Você é o pastor, ela não. Não imponha sobre ela esse fardo. E você, pastor, não imponha esse fardo sobre o seu esposo. Inclua ele em alguma coisa ali, mas não imponha sobre ele essa responsabilidade. Deus vai cobrar dele e vai cobrar de você também. Se Deus chamou você, marido, para ser pastor, seja pastor, mas a sua esposa não.
Se Deus chamou você, minha irmã, para pastorear, seja você, não seu esposo. Para quê? Só para ter cargo, para ter título? Não, não é assim que as coisas funcionam. Esposas, se forem chamadas, não tentem fazer de seus maridos os pregadores que eles não são. Porém, não os exclua de suas vidas. Faça com que eles trabalhem em suas vidas e até em seus ministérios, em tudo que for possível. Inclua também. Há o chamado divino para o ministério. Você deve determinar se ele está ou não em sua vida. Não tente ingressar no ministério sem o chamamento de Deus para assim o fazer. Não tente ingressar no ministério sem o chamamento de Deus para assim o fazer. Se Deus não te chamou, não entra. Agradeça. Não, obrigado, varão. Obrigado pela oportunidade, mas eu não sinto que eu sou chamado para isso ainda. Talvez, quem sabe, mais para frente, mas agora eu não sinto. Tenha humildade. Não seja prepotente, arrogante. Não ache que você vai estar aí desobedecendo a sua autoridade, o seu líder. Não, Deus não te chamou, Deus não falou com você, não te mostrou nada. Fique tranquilo, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. Viu? Não seja prematuro, mas seja uma pessoa madura na hora certa. Você vai ver como tudo vai dar certinho. Vai dar tudo certo para você, seu ministério vai fluir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique tranquilo, aguarde o chamado. Tem espaço para todos. Como distinguir, ou seja, reconhecer um chamado de Deus? Como que eu reconheço que eu sou uma pessoa chamada por Deus? Como é que eu sei que eu sou chamado por Deus? Primeiro, você terá a convicção do seu próprio espírito. Não na sua carne, na sua mente, porque você sonhou, subiu para o monte, o profeta A falou. Você terá a convicção do seu próprio espírito. Você terá o testemunho do seu próprio coração. Você terá o equipamento espiritual, ou seja, dons do Espírito que acompanham o ofício, ou seja, ou os ofícios para os quais você foi chamado. Você vai ter esses dons em você e você vai ver, vai se identificando. Pô, eu tenho facilidade para isso, a sua personalidade, principalmente a sua personalidade. Eu tenho facilidade para desenvolver isso, eu consigo desenvolver isso, tudo que eu faço nessa área, assim. Deus relaciona-se com o espírito humano, então por isso Deus vai falar o teu espírito. Deus vai falar, por isso a oportunidade de você estar sempre o quê? Em conexão com Deus. Aprenda a ouvir o seu espírito, porque é no seu espírito que o Espírito de Deus se comunica. Do seu espírito. Porque o Espírito de Deus, a unção que você recebeu, essa te ensina todas as coisas. É isso que diz o apóstolo João, não é verdade? Aprenda a ouvir dentro de você e saberá muitas coisas que não saberia por qualquer outro modo. Aprenda a ouvir o Espírito de Deus testificando no seu espírito, meu amado. Se você é um cristão mundano, com um pé e o outro fora da igreja, a sua carnalidade dominará e você não terá consciência do seu espírito. Infelizmente, se você alimentar mais a carne, sua inclinação para a carne vai falar mais alto. Se você alimentar mais o seu espírito ele vai ter mais autonomia. Você vai estar mais conectado com Deus. Quanto mais carnal, mais conectado com o homem. Quanto mais espiritual, mais conectado com Deus. Porque o espiritual ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido, porque é só ele Deus. O carnal não entende essas coisas. Se você é total, completamente dedicado e consagrado a Deus no fazer algo que Ele quer que você faça, você se tornará consciente de algo dentro de você. Isso é importante você saber disso. Quando você é dedicado, consagrado a Deus, faz algo que Ele quer que você faça, você se tornará consciente desse chamado. E haverá algo dentro de você que o impelirá, impulsionará, falará forte, bradará forte no seu coração. Esse chamado, essa vocação santa, não é verdade? Os meios pelos quais os homens são chamados não são importantes, mas a obediência ao chamado de Deus é importante. Então, olha só, os meios pelos quais os homens são chamados, isso não importa, mas a obediência ao chamado de Deus, aí sim. Se os meios fossem importantes, a Bíblia lhes daria ênfase, o que não ocorre. A Bíblia tem muito a dizer e ensinar sobre obediência. Se Deus te chamou, obedeça ao chamado. Não fique preso à maneira como Ele vai te chamar, mas seja obediente ao chamado de Deus. Algumas vezes Deus move-se de maneiras extraordinárias, mas não é a regra. Olha só, visões. Algumas vezes as pessoas terão visões. Paulo teve essa visão.
do seu chamamento, do seu chamado. Na verdade, profecias, né? Os dons do ministério não são estabelecidos na igreja por meio de profecia. Ela traz uma confirmação dos mesmos. Não é os dons de profecias que autentificam você, mas Deus utiliza esses meios para testificar. Olha, você foi chamado. Eu tenho chamado assim, sim. Eu te chamei para isso, isso. Eu te estabeleci para isso. E você já sabe disso. Você já tem essa testificação do Espírito. Muitas vezes, por isso, Deus faz isso para que aqueles que estão ao seu redor também reconheçam esse chamado na sua vida e vejam que realmente é Deus que tem te chamado. Atos 13, 1 e 2 diz assim: havia na igreja de Antioquia, onde foram chamados pela primeira vez de cristãos, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, eles estavam fazendo o quê? Servindo e jejuando, disse o Espírito Santo. Não foi a convenção, não foi A, não foi B, a profeta, não, foi o Espírito Santo falou. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra o que os tenho chamado. Como é gostoso, como é lindo Deus te chamar, o Espírito Santo, para dar no meio da comunidade. Eu quero você nessa e nessa função. Se ponha na brecha, se coloque de pé. Eu quero você assim. Eu tenho chamado para isso e isso na sua vida. É lindo demais, meus irmãos, é muito gostoso. Barnabé e Saulo não foram chamados por profecia. Não foram estabelecidos como dons do ministério por profecia ou pelos homens. Deus só confirmou o seu chamado por meio da profecia. A profecia foi um meio de confirmação. Não foi a profecia que chamou eles. Ela foi um meio de confirmar que eles eram realmente chamados por Deus. Isso é muito importante para a gente. Perceber uma necessidade não é um chamado para o ministério. Vou repetir. Perceber uma necessidade não é um chamado para o ministério. Tem uma necessidade, então eu vou. Não é assim que as coisas funcionam. Se não tem, deixe sem. Se você não entre nessa. A cobrança é muito alta. Vai por mim, a cobrança é muito alta. Deus vai cobrar. Não, Deus não colocou, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar caro, muito caro. Se não formos cuidadosos, cairemos no erro da igreja em geral, de chamar e estabelecer ministérios em função da necessidade. Isso não é escriturístico. Há um chamado de Deus, dado por Deus apenas. Não é porque tem uma necessidade, está precisando de alguém para trabalhar com as crianças. Há uma necessidade ali. A pessoa muitas vezes não foi chamada para trabalhar com as crianças. Foi chamada para a cantina. Foi chamada para auxiliar na portaria, na recepção, para atender telefone, para ligar para os visitantes, para os novos convertidos. Não foi chamada para aquela função. Só porque o cara toca bem, canta bem, fala bem, se expressa bem, prega bem. Mesmo chamado para pastor. Mesmo que todo mundo quer ser pastor, né? Pastor. Não tem nenhum outro ofício, só tem pastor. Você tropeça em pastor aí, em alguns púlpitos. Todo mundo é pastor, pastora. Vamos cuidar com isso. Não é porque há uma necessidade. O chamado de Deus. Naturalmente, como cristãos, em qualquer momento que observamos a necessidade, lidaremos com a mesma e nos esforçaremos com a capacidade que temos para ministrar sobre aquela necessidade. Isto é correto de acordo com as Escrituras, mas isso não deve ser confundido com o chamado de Deus para o ministério. Você pode tentar preencher aquela necessidade, mas aquele preenchimento da necessidade não faz de você apropriado para aquela função. Está faltando um pastor na igreja, eu vou até aparecer um pastor, eu sou pastor. Não é assim que funciona. Você vai auxiliando, vai mudando, mas de repente Deus traz alguém, agora eu saio de cena, porque agora realmente chegou alguém chamado por Deus, e você sabe quando é chamado por Deus. Não é verdade? Uma unção evidencia o chamado de Deus. Definição de unção. Uns são, outros não são. Simples assim. Uns são, outros não são. Unção é o pequeno passarinho, presta atenção, um sabiá puxando um carro de boi. Você nunca vai ver isso. O dia que você vê, isso é unção. Unção é você ver um boi em cima de uma árvore cantando como um canarinho. O dia que você vê isso, isso é unção. É fazer o que ninguém faz.
ver o que ninguém vê, perceber o que ninguém percebe. Isso é unção. Unção de Deus. Precisa da unção de Deus. Saul foi até Samuel, mas Davi foi diferente. O profeta foi até Davi. Isso é unção. Isso é unção de Deus. Quando uma pessoa é chamada para o ministério, há uma unção que lhe sobrevém para ocupar o ofício. A unção pastoral sobre ele, a unção apostólica, a unção evangelista, a unção profética sobre ele, a unção pastoral, a unção de mestre, de ensino sobre a pessoa, não é verdade? Caso contrário, a pessoa somente teria que ficar de pé e falar. É bom falar e compartilhar o que se tem, mas isso é muito diferente de se ter chamado para o ministério e ser estabelecido na igreja. Muito diferente. Essas pessoas hoje, elas querem os cargos, porque dá status. O camarada é pregador, mas se não tiver no cartaz lá, PR, pastor, não vale. Infelizmente vemos aí grandes pregadores, mas tem que colocar que ele é o quê? Que ele é pastor. Talvez é um membro utilizado por Deus de uma maneira fantástica ali, mas não, tem que colocar pastor fulano de tal, senão não fica legal no cartaz. Infelizmente é assim, temos isso muito dia, nesse dia. Se Deus não chamou para o ministério de tempo integral, ou seja, tempo contínuo, não vai se dedicar a mais nada daqui. Você se alistou nesse exército, então vai se dedicar apenas ao exército, à guerra, mais nada, não se milita, né, apenas militar, você não se afadiga com as coisas dessa vida, não se mistura com as coisas dessa vida. Se Deus não chamou para o ministério de tempo integral, não tente fazê-lo. Você se sentiria como um peixe fora d'água. Você não sabe se vai conseguir pagar o aluguel, se vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Você vai viver em função de pagar o aluguel. Vai viver em função de si mesmo. Se entra a renda, se não tem renda. Se tem membro, se não tem membro. É perigoso, você sentir um peixe fora d'água. Muitas vezes você não vai ter auxiliares ao seu redor. Não vai ter pessoas, porque é Deus que prepara. Você foi dado à igreja. Deus vai te dar a uma igreja. Não vai dar uma igreja para você. Deus vai dar você a uma igreja, uma comunidade local para você cuidar. Deus vai dar você a um rebanho. Vai pegar você de um rebanho e vai te dar um rebanho para você cuidar, para você pastorear. E tome cuidado como se pastoreia o rebanho de quem? O rebanho de Cristo. Saber que você é divinamente chamado encerra definitivamente a questão. Olha que coisa interessante. Saber que você é divinamente chamado encerra definitivamente a questão. Não haverá nenhuma confusão quanto ao assunto. Pode levantar quem for. Se o Espírito de Deus testificou no seu espírito, você tem a vocação, você tem facilidade, você desenvolve aquilo ali, irmão, não vai ter nada. Definitivamente nada. Porque o chamado encerra definitivamente a questão. Não haverá nenhuma confusão quanto ao assunto. Você não fica pensando, será que eu fui chamado para isso? Será que eu fui chamado para aquilo? Você não vai ter isso, porque verdadeiramente você vai estar ali. E uma das características do chamado, sabe qual é muitas vezes? Nós não queremos, nós corremos. Mas Deus vem cá. Inventamos mil e uma coisa, Deus diz, vem cá. Assim. Não é aqueles que, ei, tô aqui, tô aqui, viu, tô aqui. Não, esses não. Sai fora desses aí, porque é furado. Então, por isso, eu não sou movido pelo que eu vejo. Tem uma necessidade. Não sou movido pelo que eu vejo. Não sou movido pelo que eu sinto. Meu Deus, que tristeza. Se tivesse alguém ali, eu poderia fazer aquilo. Não tem. Não. Eu sou movido pelo que eu creio. Pelo que eu acredito. Se você acredita, Deus acredita, porque Ele depositou isso no seu coração, no seu espírito. Aprenda que as coisas espirituais são mais reais que as naturais. O mundo espiritual é real, meu irmão. O mundo espiritual é real. Aprenda a olhar para o seu espírito, principalmente você que está em conexão com o Espírito de Deus. Seu espírito lhe dirá. Seu espírito sabe coisas que a sua mente não sabe, muito menos o seu coração. Mas o seu espírito que está ali sempre em constante contato com o Espírito de Deus. Irmãos, é tão maravilhoso você ser guiado. Isso é ser guiado
pelo Espírito. Aquele que é guiado pelo Espírito, você não sabe de onde vem nem para onde vai, porque é o Espírito que o guia. Não é guiado pelo que vê, pelo que sente, pelo que ouve. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Seja guiado pelo Espírito de Deus, meu irmão, minha irmã. E tenha consciência do seu chamado. Tenha consciência do seu chamado, em nome de Jesus. Deus possa te abençoar tremendamente em nome de Jesus Cristo. Viu? O meu desejo é que você possa estar na função que Deus te chamou para estar. A pior coisa que tem é você gastar todo o seu tempo naquilo que Deus não te chamou e ainda ser cobrado por aquilo que você não devia. Já foi cobrado por aquilo que você não fez? Por aquilo que você não devia? Então, fique na função que Deus te chamou. Se não é agora, não, obrigado, vou ficar aqui mesmo, tal, aquela coisa toda, né? Não aceite só porque é pai, mãe, amigo, ou porque foi, né? Eu vejo você, estamos precisando, há uma necessidade. Não, eu não fui chamado para tampar buraco. Não seja um cristão severino. Não, fique na sua função. Fique na sua função, naquilo que Deus te chamou para si. Então, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito no nosso canal, Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deixa aí o seu joinha, o seu gostei, né? Deixa aí o seu like, o seu comentário. E que Deus te abençoe. Que você possa exercer o seu chamado para a glória de Deus. Lembrando sempre, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Mas faça tudo pelos meios corretos. Viu? Não são os meios que justificam os fins. Não. Faça de acordo correto. Não seja pragmático. Não seja aquele tipo de pessoa assim, não, se dá certo, então eu faço. Não, é certo isso. É bíblico. O que eu estou fazendo é bíblico. Deus mandou eu fazer isso. Eu sinto no meu espírito fazer isso. Viu? Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Vá em paz. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.